Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. Hoje é o dia da bailarina, dia do profissional de educação física. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Depois do fim de semana, com praias e ruas lotadas no estado, o governador João Dória avisou ontem que a quarentena vai durar até a chegada de uma vacina contra o novo coronavírus. Ele fez um apelo para que a população mantenha os cuidados com distanciamento social durante o feriado no próximo fim de semana. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo reduz de 1.079 para 1.067 proposta para o salário mínimo em 2021. Ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Lançamento da nota de R$200 acontece amanhã. Indústria paulista inicia o terceiro trimestre com crescimento, aponta Fiesp. Número de ciclistas atropelados aumenta e SUS gasta R$15 milhões por ano com traumatizados. Roger Abdemaci volta para a cadeia em Tremembé após 4 meses em prisão domiciliar. Estado de São Paulo chega a 30 mil mortes por coronavírus e ultrapassa total de óbitos da Espanha. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou lembrar de um menino que foi salvo por um sargento do Poço das Ariranhas. O sargento deu a vida por ele, mas ele não honrou esse sacrifício. Já foi preso 2 vezes por desvios de dinheiro do Fundo de Previdência dos carteiros, do Postales. Eu estou dizendo isso porque eu vou perguntar por onde estavam os sindicatos que ficaram quietos, foram bilhões envolvidos e agora estão estimulando a greve dos carteiros, dos Correios, exatamente na época em que as pessoas estão presas em casa esperando as encomendas daquilo que compraram via internet. E eu vou falar também sobre a situação do ensino brasileiro nesse momento, das faculdades, do ensino médio, do ensino básico e da formação de diplomados, né, que muitos lugares estão fazendo ensino à distância e vendendo diploma. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. 7h04. Repita. 7h04. O governo propôs um salário mínimo de R$ 1.067 a partir de janeiro de 2021, com pagamento a partir de fevereiro. O valor consta do projeto da lei orçamentária do ano que vem, encaminhado ao Congresso Nacional ontem pelo Ministério da Economia. O valor proposto pelo governo, que depende de aprovação do Congresso, representa um aumento de R$ 22 em relação ao salário mínimo atual de R$ 1.045. Também equivale a uma redução de R$ 12 na comparação com os R$ 1.079 propostos em abril deste ano para 2021. A explicação para essa queda tem a ver com o fato de o governo prever um aumento somente com base na inflação de 2020. Como a previsão para a inflação deste ano recuou, o salário mínimo também terá um reajuste menor.
O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Vital do Rego, virou réu na Justiça Federal do Paraná ontem em um processo ligado à Operação Lava Jato. O ministro foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 25 de agosto por corrupção e lavagem de dinheiro no mesmo dia em que foi deflagrada a fase de número 73 da Lava Jato. De acordo com a Força Tarefa, Vital do Rego é suspeito de recebimento de propina enquanto era senador e presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que apuravam crimes investigados pela Lava Jato. Os crimes eram praticados por agentes públicos e privados, causando prejuízos para a Petrobras. O ministro teve 4 milhões de reais em bens bloqueados. A portaria que autoriza a circulação de caminhões aos finais de semana e feriados na rodovia dos Tamoios foi prorrogada pelo governo do estado de São Paulo. A liberação anunciada em 28 de março agora é válida até 22 de outubro de 2020. O texto da portaria reconhece o estado de calamidade enfrentado pelos municípios em virtude da pandemia do novo coronavírus e informa que a medida tem por objetivo facilitar a chegada das cargas ao seu destino. Normalmente interditado para caminhões durante os finais de semana, para não concorrer com o trânsito de turistas e veranistas que procuram o litoral norte, esse fluxo foi autorizado pelo DER e Agência Reguladora de Transportes, Artesp. Também foi publicada a portaria que suspende a pesagem de caminhões nas rodovias estaduais. Essa medida também é válida até 22 de outubro deste ano. Obedecendo a essa decisão, o posto de pesagem da rodovia dos Tamoios, localizada no quilômetro 23, não está operando. A CCR Nova Dutra iniciou nesta semana serviço de contenção e reforço de talude em Jacareí. O serviço acontece no quilômetro 171 da pista sentido São Paulo. Durante a realização dos trabalhos, o acostamento será interditado. O tráfego seguirá sem interrupção na pista expressa. Em caso de chuva, o serviço pode ser suspenso ou adiado. Ao trafegar pelo local, é importante ter atenção e respeitar a sinalização implantada pela concessionária. Os serviços consistem na limpeza da área, escavação e recuperação do talude existente na região. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em 120 dias. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com tempo bom. Ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, principalmente aqui na região de São José dos Campos. E tem trânsito lento a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. A gente tem lentidão em pelo menos 2 pontos na pista expressa, ali na altura de Guarulhos, por conta do excesso de veículos neste momento. Aqui pela Getúlio Vargas, o motorista que sai de Jacareí para pegar o acesso à Dutra, ali no sentido Rio de Janeiro, também já tem lentidão neste momento, por conta do excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna segue também já com trânsito lento nesse momento. A lentidão vai ali do quilômetro 24 até o quilômetro 18, na altura de Guarulhos, no sentido capital, por conta do excesso de veículos neste momento. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto tem trânsito fluindo normalmente, assim como o Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul. Nesse momento, o motorista faz um percurso tranquilo ali, trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas ainda tem trechos com tempo nublado e a partir ali do final do trecho de Planalto a gente tem pistas molhadas, tem garoa, motorista tem que tomar cuidado, inclusive o trecho de serra está bastante fechado neste momento, com pistas molhadas, motorista tem que ficar muito atento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem neblina ainda em alguns pequenos pontos ali, mas de forma geral, motorista não enfrenta grandes problemas com relação à visibilidade, só vai aparecendo, inclusive, e o trânsito flui bem. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto, tem tempo nublado com garoa em alguns pontos, trânsito livre. No trecho de Serra também o trânsito é bom, mas a mesma situação, tem tempo nublado, tem garoa, tem alguns pontos com neblina, as pistas estão bastante molhadas no trecho de Serra e, além disso, tem obras de duplicação acontecendo ali a partir do quilômetro 64 e, por conta destas obras, tem pare e siga funcionando nesse momento no trecho de Serra.
7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu seminovo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Rádio Jovem Pan. Malbec Flame com 5% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com 10% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com até 20% de desconto. Agora sim. Acenda seu poder de atração com a nova linha Malbec Flame. Agora com até 20% de desconto. Compre numa de nossas lojas com um revendedor ou peça pelo WhatsApp do Boticário. Malbec Flame é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 20 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Jovem Pan. Se variedade e qualidade são essenciais para você, sua compra já tem lugar certo. Venha para a Japonesa Pisos, tudo para a sua casa, itens multimarcas, mais de 50 mil metros quadrados de produtos, atendimento especializado e aquela dose extra de elegância e bom gosto. Venha conferir as nossas promoções. Lojas em São José dos Campos, Avenida Barão do Rio Branco 642, Jardim Esplanada, Avenida Nair Toledo de Mira 4210, Jardim Paulista. Jornal da Manhã. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Jovem Pan. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder. 12-98312-1234. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira, no litoral norte, o dia será com muitas nuvens e ocorrência de chuva de forma isolada. Além disso, hoje o mar ficará agitado com ondas entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Nesse momento, inclusive, ali a partir da serra já tem chuva em direção ao litoral norte. Nas demais áreas da região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, o dia será nublado com pequena chance de chuva de forma isolada. A temperatura máxima terá uma pequena queda. Hoje, em São José dos Campos e Jacareí, a máxima não deve passar dos 24 graus. Neste momento, temos 17 graus. 7h13. 7h13. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, Jesus da Rádio Jovem Pan, a presença do André Moreira Faura, ele que é empresário e um dos fundadores da Bip Bip, startup de compartilhamento de carro elétrico. André, bom dia a você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite para contar um pouco a história sobre da Bip Bip em São José dos Campos. Exato. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Clemente, pelo convite e obrigado a todos da mesa aqui também. André, como é que surgiu a ideia de criar o carro elétrico, esse carro da Bip Bip, que está disponível agora na região, aqui em São José dos Campos, por exemplo? Você anda aqui na cidade, são vários pontos desse carro elétrico. Muita gente, muitas vezes, quer utilizar, mas de repente não sabe como utilizar, tem um pouco de receio, não dá certo. Como é que funciona isso e como é que você criou essa empresa? Exato, né? É uma tecnologia de ponta. Então, esse é um modelo já muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Eu tive uma vivência muito grande em São Francisco, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde eu tive acesso a grandes empresas de carros elétricos, como a Tesla, e virei um apaixonado por carros elétricos, né? E lá fiquei observando os modelos também.
Então esse modelo ele já é muito normal para o povo americano, para o povo europeu, e a gente trouxe para o Brasil. A ideia era, quando eu observei aí a micromobilidade, né, o crescimento das bicicletas elétricas, dos patinetes elétricos e toda essa economia compartilhada no Brasil, eu pensei, por que não trazer o que há de mais inovador a nível global, né, para o Brasil e tentar fazer isso dar certo. Realmente, como você falou, envolve muita tecnologia, é um desafio muito grande, mas hoje a gente tem 1 ano de operação já e tem tido bastante sucesso. Quanto tempo? Quantos carros tem na cidade hoje aqui? Hoje a gente tem 34 veículos na nossa frota, tá? 34, nos próximos 2 meses a gente deve ampliar isso e dobrar essa frota para 70 veículos. E na cidade de São José dos Campos a gente mantém cerca de 10 veículos. Tá. Como é que funciona isso? Por exemplo, quero ir de um ponto a outro de carro elétrico. Eu posso pago um cartão de crédito, o carro é acionado. Qual é o funcionamento desse trabalho, André? Isso, tem uma tecnologia muito forte por trás, né? Hoje é feito tudo via aplicativo. Então você precisa da carteira de motorista, de um cartão de crédito e de uma selfie. É importante dizer que é tudo muito rápido, sem burocracia, com tecnologia de ponta. Então, em 1 minuto, se você tirou as fotos corretas, a gente faz uma consulta no Denatran e valida esse seu cadastro. Na frente de um veículo, e eu acho que São José dos Campos vale pontuar, que é a primeira cidade do Brasil que possui o Free Floating. O que é o Free Float? É um modelo, né, americano e europeu, onde você pode pegar e devolver o carro em qualquer lugar da região demarcada. Então, hoje a gente tem um credenciamento aí com a Prefeitura, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde a gente pode estacionar dentro dessa região os carros em qualquer área azul. E isso não é pago, né? Mas quando, quando o usuário entra no carro, ele já sabe onde ele tem que deixar o carro? Sim, hoje você vê no aplicativo todo o mapeamento da região. Então, em São José dos Campos, você tem essa região demarcada, onde você pode deixar os veículos, e também, acho que é um grande item que a gente se torna muito competitivo, é que você pode pegar no ponto A e deixar no ponto B. Você não precisa pegar no mesmo local e devolver no mesmo local. Você pode fazer isso entre as cidades. Hoje a gente está presente em São José dos Campos, São Paulo e Campinas, e também agora no mês de agosto a gente acabou de lançar nossas estações no aeroporto de Guarulhos e no aeroporto de Viracopos. Então a gente se torna muito competitivo nessas viagens entre as cidades, numa forma muito fácil e sem burocracia. Tudo via app, você abre o carro através do aplicativo mesmo, faz sua viagem, finaliza a viagem e tranca pelo aplicativo. Eloy. Então, por exemplo, agora que o pessoal, se Deus quiser, a gente vai voltar a poder fazer viagem logo, Exato. O pessoal não vai ter mais o problema para se locomover até o aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Pode pegar o veículo aqui em São José, vai até Guarulhos e deixa o carro lá. Exato. Ontem mesmo encontrei com um casal ali no Shopping Center Valley que estava retornando de Guarulhos. Pegaram o carro em Guarulhos. Pegaram o carro lá, em 1 hora e 10 minutos chegaram em São José dos Campos, bem tranquilos, deixaram na nossa estação. Hoje a gente tem 3 estações com carregadores nos principais shoppings aqui da cidade e você finaliza ali a corrida. Falando nisso, qual a autonomia desse carro? Daqui a São Paulo são 90 e quantos quilômetros? 90 quilômetros. Qual a autonomia desses carros? Nossos carros possuem 300 quilômetros de autonomia. Dá para ir e voltar tranquilo. Dá para ir e voltar tranquilo. A gente hoje tem 2 modelos na frota, que são o Renault Zoe e o Jaque iEV40. São a Renault e também a Jaque, né? Exatamente. E, por exemplo, quando o cidadão vai pegar o carro, esse carro já está recarregado ou não? Ele corre o risco de pegar o carro com meia carga, vamos dizer assim? Corre o risco, mas hoje no aplicativo você consegue identificar antes de reservar. Então, quando você verifica os carros disponíveis na região, você consegue ver a carga que ele está no momento. Nosso time operacional trabalha muito forte na questão de limpeza dos veículos e recarga. Então aqui, principalmente em São José dos Campos, que é o sistema Free Float, não necessariamente você deixa na nossa estação privada que possui carregador. Então a gente tem uma equipe forte operacional aí, que quando o cliente finaliza uma corrida, eles já retornam para fazer a recarga e a limpeza do veículo. É até uma pergunta, porque acaba sendo esse problema de utilização de álcool em gel, né? Sim. Os carros são todos higienizados, então não tem Os carros são 100% higienizados, a gente aumentou muito a limpeza desses veículos agora com o Covid. De um usuário para o outro, o carro é higienizado, a gente tem uma equipe forte, principalmente aqui em São José, porque
que é o sistema Free Float, e a gente trabalha fortemente nessa higienização, e eu acho que um grande destaque é que é um carro individual. Então, diferentemente aí de outros carros outros serviços de aplicativo que você vai utilizar, você acaba tendo um motorista que está fazendo várias corridas durante o dia. No nosso veículo, não. A gente faz a limpeza, faz a higienização e você dirige sozinho ou com sua família. Então, é uma questão muito melhor aí para o Covid, né? Eu queria fazer uma pergunta para o André. André, primeiro, por que a escolha de São José dos Campos? Perfeito. E a gente sabe que na cidade já foi oferecido o serviço de bicicletas e patinetes, que se parece muito com esse modelo, né? Mas não deu certo. Eu queria saber se você tem um palpite. Por que disso? Mas vai falar depois do intervalo comercial do André. Vamos para o intervalo agora. Depois do intervalo você continua falando com a gente sobre o carro elétrico aí, o Bip Bip. A hora? 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jovem Pan. Está pensando em climatizar sua casa ou apartamento? A STR Ar-Condicionado traz para você diversos modelos de ar-condicionado, com tecnologias que podem economizar até 70% de energia. Vem para a STR, o maior estoque de ar-condicionado do Brasil, sem contar os melhores preços do mercado, podendo parcelar em até 10 vezes. Consulte já nossa loja em São José dos Campos. Ligue 2138-3636, 2138-3636. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Jovem Pan. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou ontem com valorização de 1,2%, cotado a R$ 5,48 na venda, interrompendo uma sequência de 2 quedas consecutivas. Com o resultado, a moeda americana fechou agosto com alta de 5,02%, o maior avanço mensal desde março deste ano. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 2,72%, maior recuo diário em 4 meses, chegando a 99.369 pontos. Euro cotado a 6,55, com alta de 2,18%. As bolsas de Nova York não tiveram sinal único ontem, mas o índice Nasdaq voltou a registrar fechamento em recorde histórico, apoiado novamente pelo setor de tecnologia. O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,78% em 28.430 pontos e o Nasdaq subiu 0,68%, fechou a 11.775
5 pontos. 7h24. Repita. 7h24. Muito bem, hoje conosco no Jornal da Manhã, a presença do André Moreira Fauri, que é diretor aí da startup de carros elétricos, a Bip Bip. André respondendo aí a pergunta da Giovana. Exato. Então, por que São José dos Campos, né? Primeiramente, queria mandar um abraço para o nosso amigo Felício, prefeito da cidade, que foi quem nos convidou a entrar em São José dos Campos. Conheci o Felício numa feira. São José dos Campos já é muito conhecido por inovação e tecnologia, né? Pela Guarda Municipal também, com sua frota de carros elétricos, e isso já chamava muito a nossa atenção. E a gente começava, o início da nossa operação foi em julho, há um ano e 2 meses aí, e em São Paulo. Logo mais em dezembro a gente trouxe a operação para São José dos Campos, a convite do Felício numa feira, e sentindo realmente esse movimento. A gente já sentia muitos usuários vindo para São José dos Campos e para a região. Então foi muito legal quando ele nos convidou e a gente apresentou o projeto aí e montou o projeto em conjunto para ser a área demarcada e o sistema Free Float na primeira cidade do Brasil com esse sistema. Então a gente fez rapidamente aí, o Felício fez um decreto, a gente fez um credenciamento com a prefeitura, junto com o Paulo Guimarães também da Secretaria de Mobilidade, e aí a gente começou a atuar em dezembro e foi um grande sucesso, né? Importante destacar que hoje nós temos mais usuários em São José dos Campos que na própria capital. Então, justamente devido a esse sistema muito inovador de áreas demarcadas onde você pode deixar em qualquer lugar da cidade dentro dessa região, né? Eu te perguntei também com relação ao serviço de bicicletas e patinetes, né, que a gente teve em São José, mas não deu certo. Se você tem um palpite, por quê? Eu acho que esse serviço ele dá certo. Eu acho que as operadoras tiveram algum problema e não foi só em São José dos Campos, né? Eu acho que foi uma questão mais de liderança deles também, mas a gente sabe que esse serviço dá certo. E aí tem uma questão muito grande onde você tem as avarias, né? Então isso é um problema muito grande dos patinetes e das bicicletas, os roubos, as avarias que ocorrem, e isso pode ser mitigado através do sistema de docas. Então, se você tem locais de ponto A para ponto B, onde você pode colocar as docas e não deixar essas bicicletas e patinetes soltos, já ajuda bastante nessa questão de avarias, tá? Mas eu acho que nesse caso foi muito mais de liderança destas operadoras que, infelizmente, não conseguiram ter sucesso. Carro elétrico quebra? Já quebrou com você? Ele tem uma manutenção muito menor que um carro a gasolina, tá? Porque ele não tem óleo, ele não tem uma série de coisas. Mas sim, temos problemas, mas a nossa frota é muito nova. Sim. Então, a gente não tem tido muito problema. Né? E quanto às avarias, eu acho que vale destacar a parceria com a prefeitura. Isso só é possível ter esse sistema de área demarcada que você deixa na Zona Azul, porque a gente tem essa parceria com a prefeitura e a Guarda Municipal está nos ajudando muito. Então a gente tem uma questão aí também com os patinetes e bicicletas que tinham muita avaria. Nos carros não é diferente, mas a gente tem sim um respaldo aí da Guarda Municipal, com uma cidade muito inovadora, com muitas câmeras na cidade, e isso ajuda bastante. E se a gente tem algum problema, a gente tem um canal direto aí com a Guarda para nos auxiliar, né? Eu sabia que uma bicicleta houve alguns problemas de vandalismo, né? De quebrar, de tentar furtar. No carro elétrico, houve algum problema com vocês? A gente tem sim problemas. A gente, no momento de iniciar a startup, a gente projetava uns problemas maiores, então a gente está bem feliz, justamente porque a gente tem estações privadas em São Paulo, onde todas elas possuem câmeras e tudo mais, segurança, então isso a gente tem bastante segurança, e aqui também com a ajuda da Guarda Municipal a gente consegue mitigar bastante essa questão de avarias, tá? André, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm algum estudo de quem mais utiliza o carro na cidade? Por exemplo, é homem, é mulher, é família? Vocês têm algum estudo nesse sentido? Durante a semana, nosso público é muito masculino ainda. São poucas as mulheres, cerca de 80% são homens, e são homens de 30 a 45 anos. Muitas vezes são esse pessoal que viaja, né, para trabalhar em São Paulo e retorna durante a semana, ou faz outro tipo de viagem, e aqui também pequenas viagens do ponto A para o ponto B. E no final de semana são muito famílias, né? Então, pessoal que quer viajar para Campos do Jordão, quer descer para a praia, eles acabam utilizando o nosso serviço, vão almoçar fora, né? Então, utilizam mais aí cerca de diária ou até mesmo no fim de semana, né? Por exemplo, eu trabalho em São Paulo, eu e mais um grupo de amigos aí que nós trabalhamos em São Paulo.
podemos alugar esse carro em 4, 5 pessoas, ir para São Paulo, deixa o carro num ponto lá e fica tudo certinho. E o preço, de quanto fica isso? É preço por pessoa ou tem um preço estipulado para a locação, o translado do carro? Nossa cobrança é feita através de minutos, tá? Então ele começa o plano em 60 centavos por minuto e o último plano é 12 centavos por minuto. Então isso nos deixa muito competitivo aí com sistemas de táxi, Uber e outros aplicativos para as corridas do ponto A para o ponto B. Muito competitivo ainda mais, né, nessas viagens entre cidades e aeroportos, e também nos deixa competitivo com locadoras para a questão de diária e 2 diárias aí no final de semana. Então é feito através de minuto. Então para São Paulo, por exemplo, se você gastar 1 hora, hoje eu moro em São José e mantenho minha casa em São Paulo também. Se eu saio 9 da noite daqui, de porta a porta eu gasto 1 hora. 1 hora sairia R$40. Então, de São José dos Campos para São Paulo, imagina se você divide ainda com mais uma pessoa, sai muito barato realmente, né? O carro leva quantas pessoas? O carro leva 5 pessoas, mas o ideal seria realmente 4, né? 4 ideal. Isso. E, por exemplo, se eu quiser ir com a família para São Paulo, por exemplo, pegar o carro um domingo de manhã aqui, ir a São Paulo, fazer um tour em São Paulo e voltar, ou a carga do carro elétrico é compatível, tranquilo? Você tem que ficar de olho na autonomia, né? Como eu comentei, são 300 quilômetros, então realmente dá para ir e voltar, mas você sempre tem que ficar de olho. E carro elétrico, ele é diferente, né? Então, se você acelerar muito, se você usar o ar-condicionado muito forte, ele vai consumir mais do que essa simples quilometragem. Então você tem que realmente ficar muito esperto nisso, entender onde são os pontos de recarga também, porque você pode fazer uma parada tanto na Dutra como na Ayrton Senna, em alguns postos que já possuem carregadores, fazer um lanche e carregar. Hoje uma carga completa de 0 a 300 demora cerca de 2 horas e meia num carregador rápido, mas se você parar para fazer um lanche nesses postos de 30 a 40 minutos, já dá uma autonomia muito boa, né? Uma das bandeiras da marca é justamente o cuidado com o meio ambiente. Eu queria saber como que isso dá para ser medido, por exemplo, com a utilização desses carros em São José? Sim, hoje a gente tem um relatório aí de sustentabilidade onde a gente mede realmente os efeitos da emissão de carbono, né, ou da não emissão, e a gente compartilha isso nas nossas redes sociais, e hoje as empresas estão procurando por isso, né? Justamente vem uma pegada muito forte no futuro de crédito de carbono, e aí a gente entra forte também para auxiliar nessa questão. Realmente a nossa pegada é a sustentabilidade, é a economia compartilhada, né? Eloy? Agora, pra mim, que sou um cara old school, né? Aquele que tá acostumado a aprender a dirigir num Jeep Willys 1954. Que era conta, Eloy, não tem problema. O Jeep era do meu pai. Antes. Não, o Jeep era do meu pai, eu era garoto na época. Como é que é esse carro? Porque é completamente diferente, né? Não tem câmbio, é só acelerar e freio. Como é que é? Inclusive pro pessoal que tá ouvindo o Jornal da Manhã e que nunca dirigiu um carro elétrico, né? Exato. Porque nesse caso, como o aplicativo, o carro funciona pelo aplicativo, o cara vai ter que aprender a usar isso, né? Como é que funciona? O barulho do motor que não tem, Sim, né? Sim, é verdade, é outro ponto. O primeiro ponto que causa bastante estranheza é quando você senta no veículo e liga o veículo. Tem um botão ali de start, você aperta nele. Não tem chave, é um botão de on-off, de liga-desliga. Você abre o veículo pelo aplicativo e você aperta no botão start. E aí começa a diferença de um carro normal, porque o carro já está ligado e você não escuta nenhum barulho. Então, deve ser muito estranho isso, né? Isso é uma delícia. O carro da BID, quando chegou a São José com a Guarda Municipal, eu dirigi o carro. Legal. É muito legal, né? Muito legal. Sim. Agora, o que me chamou a atenção é o torque, né? Sim. Você pisa, o carro vai mesmo. Exato. Né? Então, e daí, se é um barulho do motor, você tem que tomar cuidado também, que você extrapola muitas vezes o limite da velocidade, né? Exato. Esse segundo ponto que é realmente o torque. Então, é como se fosse um carro automático normal, tá? Então, pessoas que já dirigiram um carro automático não vão ter nenhuma dificuldade em dirigir um carro elétrico, mas ele é uma marcha única, né? É um torque realmente muito forte. Então você vai aí de 0 a 100 em uma velocidade muito rápida. Ou né? seja, é uma evolução daquele carrinho bate-bate que tinha no parque, né? Só tem acelerador e freio e vamos que vamos. E toma cuidado com a velocidade. E o carro da frente, né? Exatamente, porque esse não pode, né? Exatamente. Já houve acidente com o carro de vocês? Já tivemos alguns acidentes, mas poucos, né? Perto do projetado foram muito poucos, nada grave. Normalmente
um retrovisor, um paralamas que acaba batendo, mas isso não tem como, né? Até mesmo nas locadoras ou os carros que ficam nas ruas não tem como fugir disso, né? Então, dói, eles são como se fossem filhos. Quando a gente recebe aí uma pequena batida, avaria, a gente... Mas tem seguro também, né? Tem seguro completo normal, do né? veículo, então não tem o seguro problema. do carro normal mesmo, né? Seguro de carro normal, 100% e seguro completo, André, assim, eu vejo, né, o compartilhamento como algo do futuro. Exato. Né? E assim, ter carro demanda gasto, né? Você tem que pagar o seguro, consumo, documentação, revisão, é aquela coisa, se você não faz uma revisão, você acaba gastando uma grana alta. Qual é a economia anual, por exemplo, hoje ao invés de ter um carro, você alugar um carro quando você precisa ir fazer, né? Eu vou viajar, vou alugar o carro. Eu preciso trabalhar, eu alugo o carro. Tem um... Eu não tenho esses dados exatos disso, acho que depende muito de cada família, mas o que a gente sabe sim é que as pessoas não estão mais comprando carro, né? Então os jovens aí não querem mais ser donos, então eles acabam realmente com a economia compartilhada, e aí a gente entra em 3 revoluções que estão acontecendo, né? Que é a economia compartilhada, a eletrificação com os carros elétricos, muito comum já na Europa e nos Estados Unidos, e a próxima que vem, que é realmente a chegada dos carros autônomos. Mas hoje grande parte dos nossos clientes são esse público jovem que não quer ser dono, opta por não ser dono e usar esses sistemas de economia compartilhada, e também casais que optam agora por não ter o segundo veículo. Então a família ainda tem um veículo padrão, né, para fazer a sua maior necessidade, mas aquele segundo veículo da esposa eles acabam trocando e optando também por sistemas de aplicativos de compartilhamento. E no caso da Bip Bip, como é que funciona já que a Giovana falou da questão do custo de manutenção, né? Você citou, por exemplo, de sair daqui a São Paulo, aí tem alguns postos que você pode abastecer. Essa energia elétrica para abastecer o carro, ela é cobrada ou já está no pacote? Não, tudo no pacote. Já tá no então pacote. Hoje você gasta somente os minutos que você utiliza. E isso é uma grande vantagem, porque comparando com locadoras ou outros sistemas, você ainda tem o gasto da gasolina na conta, né? Sim. Então quando você vê o período, você ainda tem o gasto da gasolina. O nosso não, tem 300 quilômetros de autonomia e existem esses outros pontos de recarga, e hoje no Brasil eles não são cobrados ainda. Né? Existem projetos aí das grandes, da própria EDP, CPFL e outras grandes de energia que estão investindo nesses pontos de recarga para uma futura cobrança, mas nesse momento ainda não são cobrados. Como Portugal, né? Portugal também começou assim durante um bom período, inclusive até para incentivar a compra dos carros elétricos. Você não pagava, você é proprietário mesmo, não precisava ser um carro de aplicativo, mas hoje não, hoje já tem os pontos lá onde você já tem que pagar. Mas assim, mesmo que venha a ser cobrado, ele vai continuar sendo muito competitivo. Sem dúvida. Porque hoje, para a gente carregar, por exemplo, um carro, a autonomia completa, de 0 a 300 km, você gasta cerca de 30 a 40 reais. Que inveja. Para ensinar você aqui, André, a gente, por exemplo, eu quero pegar um carro elétrico aqui da Bip Bip e ir, por exemplo, para Minas Gerais. Posso ou não? Sim. Acabou a carga, eu posso ligar o carro para recarregar na tomada comum ou não? Como é que funciona isso? Existem sistemas de carga em tomada comum. A gente não disponibiliza nos carros porque o pessoal ainda precisa ter uma questão de infraestrutura elétrica que não é bem simples, tá? E normalmente esses carregadores podem demorar cerca de até 40 horas para fazer uma carga. Mas existe um outro aplicativo, até posso falar o nome aqui, que é PlugShare, onde você consegue ver todos os carregadores disponíveis no Brasil e no mundo. Então isso auxilia bastante, porque se você vai fazer uma viagem para Minas Gerais, por exemplo, você consegue botar a sua rota nesse aplicativo e identificar os pontos de recarga. Então, isso. Eu posso usar o carro da sua empresa aqui mesmo, locá-lo aqui e até Minas Gerais? Pode. O único ponto que a gente, na nossa operação, é que você precisa devolver o veículo nessa região onde você pegou, seja em São Paulo, São José dos Campos ou Campinas. Em qualquer uma dessas cidades, mas em alguma estação nossa ou na área de São José no retorno. Você não pode finalizar a sua corrida lá em Minas Gerais, que não é uma área de atuação nossa. Mas você pode viajar para fora dessas regiões e retornar.
Interessante. Muito bem. Falamos aqui com o André Moreira Fauri, que é empresário também, um dos fundadores da Bip Bip, startup de compartilhamento de carro elétrico. André, muito obrigado por visitar a rádio. Sucesso você, parabéns aí por essa ideia que realmente é inovadora mesmo, né? Exato. Tem muito desafio pela frente, mas a gente está bastante feliz e eu queria agradecer a todos os ouvintes aí e a todo o time aqui da Jovem Pan. Muito obrigado. Hoje em São José, tem planejamento para outras cidades do Vale aqui ou não? Sim, nós temos planejamentos aí para chegar em Taubaté, Jacareí e também um pouco para cima ali em Campos do Jordão. Isso logo? Isso ainda esse ano. Que legal. Muito obrigado, bom dia, um abraço, sucesso. Obrigado, um abraço a todos. A hora? 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Agora o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Super App do Poupa Tempo. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Jovem Pan. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Rádio Jovem Pan. O frio chegou? Não deixe a gripe atrapalhar. Fique bem com Benegripe. Nariz entupido. Benegripe. Indisposição. Benegripe. Dor de cabeça. Benegripe. Coriza. Benegripe. Dor no corpo. Mal-estar. Febre. Benegripe. Contra todos os sintomas da gripe, conte com o poder da linha completa Benegripe. É gripe? Linha Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno. Muito mais que uma escola. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h43. Repita. 7h43. Está na hora da boa notícia com Giovana Bubniak. O governo brasileiro confirmou à OMS, Organização Mundial da Saúde, que vai participar da Aliança Mundial de Vacinas contra a Covid-19, mas irá manter flexibilidade para ajustar seu engajamento com os acordos bilaterais que já fechou com multinacionais do setor farmacêutico. Brasília se compromete a fazer parte do consórcio internacional da agência, solicitando produtos para imunizar 20% da população do país, mais de 40 milhões de pessoas. Jornal da Manhã. Radares.
Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, e na Rua Carvalho de Araújo, na Vila Maria. Esses 2 pontos, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radares móveis na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, e a Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários. Nestas 2 avenidas, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. Aí, logo na chegada de Guarulhos ali, tem lentidão na pista expressa. Um pouco mais à frente ainda tem lentidão também, um segundo ponto ali na pista expressa. Os 2 pontos aí por conta do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão ali do quilômetro 24 até o quilômetro 18 no sentido capital, também por conta do excesso de veículos. Tem veículos demais na Marginal Tietê e aí acaba refletindo também na rodovia Ayrton Senna ainda nesse momento. O corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas. Tem alguns trechos ainda com tempo nublado, mas nestes pontos a visibilidade não está tão ruim assim. Agora, a partir do final do trecho de Planalto, aí tanto na Oswaldo Cruz quanto na Tamoios, a situação muda. A gente tem tempo fechado com garoa nesse momento, com pistas molhadas, alguns pontos com um pouco de neblina, então o motorista tem que tomar muito cuidado aí no trecho de serra, tanto na Oswaldo Cruz quanto na rodovia dos Tamoios. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, exatamente o ponto oposto, né? A gente já tem sol em praticamente toda a extensão, trânsito flui bem, motorista faz uma viagem tranquila. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Ficar em casa é a melhor opção, mas se precisar, conte com a Leroy Merlin, pelo site, app e televendas para comprar sem sair dela. E nossas lojas estão abertas seguindo todas as medidas de segurança para você e nossos colaboradores. Jornal da Manhã. Malbec Flame com 5% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com 10% de desconto. Tá frio. Malbec Flame com até 20% de desconto. Agora sim. Acenda seu poder de atração com a nova linha Malbec Flame. Agora com até 20% de desconto. Compre numa de nossas lojas com um revendedor ou peça pelo WhatsApp do Boticário. Malbec Flame é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 20 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jornal da Manhã. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h48. Repita. 7h48.
O presidente Jair Bolsonaro esteve no serviço médico da Presidência da República após o expediente ontem no Palácio do Planalto. Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto, era quase 6 da tarde, segundo a Secretaria de Comunicação. De lá foi ao serviço médico, saiu às 6h15 e retornou para a residência oficial no Palácio da Alvorada, onde conversou na portaria com apoiadores antes de entrar. Questionado sobre a razão pela qual o presidente esteve no serviço médico, a assessoria do Planalto não tinha informado. No Alvorada, Bolsonaro se disse cansado e por isso não quis gravar vídeos que os apoiadores pediram. A conversa com os apoiadores durou 6 minutos. Hoje é a previsão de Bolsonaro receber líderes partidários no Congresso para apresentar a proposta do Renda Brasil, programa que pretende lançar em substituição ao Bolsa Família. Uma baleia jubarte foi encontrada morta ontem na praia de Juqueí, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. De acordo com a equipe técnica do Instituto Argonauta, aparentemente se trata de um filhote com cerca de 7 metros em estado de decomposição. A equipe do Argonauta foi acionada para atender a ocorrência e trabalhava para fazer a necrópsia e identificar a causa da morte. As coletas de amostras de gordura e órgãos do animal são importantes para saber sobre as causas da morte e da ocorrência da espécie na nossa região. A baleia jubarte saiu há pouco tempo da lista de animais ameaçados. 7h50. Repita. 7h50. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Eloy. Clemente, vamos lá. A gente tem a reclamação aqui da Joyce, a nossa ouvinte de São José dos Campos. Ela mora no Parque Industrial e ela contou pra gente que o pai dela está aguardando há mais de 5 anos um aparelho auditivo que seria doado pela prefeitura. O pai dela está ficando cada vez com menos audição, né? Infelizmente é degenerativo esse problema e por conta da falta do aparelho, a qualidade de vida dele tem diminuído muito. Quanto mais tempo passa, mais ele piora, claro. Quando a gente liga no 156, palavras aqui da Joyce, eles dizem que é para ficar ligando e cobrando. Tem sentido, né? É uma coisa inacreditável, né? De saúde, Giovanni, informar por que essa demora há mais de 5 anos, é muito tempo, para ter uma resposta mais direta. E a Joyce mandou pra gente toda a documentação, as receitas médicas, os protocolos, audiometria do pai dela, enfim, mandou toda a documentação, quer dizer, realmente, agora... O pessoal lá do 156. Não sou médico, mas a gente imagina que agora ele tem que passar por um novo com certeza, 5 anos depois. Para ver como é que está a situação, e esse aparelho agora, se o que pediu vai servir também. Né? Exatamente. Agora, eu fico impressionado um profissional que trabalha no atendimento à população dizer para ficar ligando e cobrando. É o cúmulo do absurdo. Né? É o cúmulo do absurdo. Tá. O Andreus Marques dos Santos, ele é de Jacareí, ele é morador do Santo Antônio da Boa Vista e ele reclama do serviço realizado no entorno de uma estação de elevação de esgoto ali no bairro. Segundo palavras do Andreus, o pessoal vai lá, faz a limpeza da área, mas está cheia de terra, tem uma boca de lobo totalmente obstruída pela terra, inclusive ele mandou várias fotos pra gente, ele documentou muito bem a reclamação dele, aí ele conta que numa outra área desse mesmo local, não dá para saber nem onde começa o meio-fio e a rua, de tanta terra que tem por lá. E aí o Andreus disse que gostaria que resolvessem de uma vez por todas a situação do local. Ele dá até uma sugestão aqui. Se fosse feito um cimento, um concreto ali no local, talvez o problema seria resolvido e inclusive não haveria mais a necessidade de capina. E agora é a hora, porque agora é época de seca, não está chovendo, porque daqui a pouco chega a chuva, daí vai ter inundação, vai ter problema. Exatamente. A coisa só piora. Aí vão dizer que não dá para fazer, porque está chovendo e tudo mais. Agora, esse problema que o Andreus reportou pra gente é um problema antigo, tá? Ele já havia comentado, aí o pessoal foi lá, fez a limpeza, né? Só que o que acontece? É aquela limpeza, conhece aquele ditado que limpa só onde passa o bispo? É mais ou menos isso, né? Tira só o mato alto, a terra fica, a boca de lobo tá entupida, eu vou te dizer, viu? Aliás, fica a dica para dar uma geral em todas as bocas de lobo, porque a hora é agora, tá em época de seca. Sem dúvida. Que tem inundação que Jacareí é comum, quando chove bastante. Enche tudo, alguns pontos ali ficam complicados, né? Então a hora é agora de dar uma geral para poder amenizar a situação na época da chuva. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, alguma sugestão pra gente, fica à vontade. Manda mensagem aí pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
7h53. Repita. 7h53. Muito bem, vamos a Brasília agora para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. A educação, ou seja, o sistema de ensino básico, né, fundamental, médio, superior, está num ano péssimo. Né? Eu costumo dizer que esse vírus roubou 2020 da gente. Né? Mas roubou mais do que isso. Roubou o futuro também. Roubou 2021 também. Como é que vai se recuperar essas aulas? Não vai. Está perdido. Das 65 universidades federais, 6 apenas deram aulas à distância, né? Mantiveram o contato. Escolas privadas, muitas, tiveram esse contato. Mas vai fazer o que na escola pública se tem apenas um celular na casa das pessoas? Não tem como manter esse vínculo para seguir de alguma forma o currículo. Eu tenho em familiares por afinidade, eu vejo casos, tem uma menininha de 1 ano e meio que está aprendendo geografia, já identifica todas as letras do alfabeto, identifica no mapa o nome dos países, porque o pai é professor. Né? E o pai já está aproveitando que está em casa e está antecipando o aprendizado de sua filha. Né? E mostra que é possível. Né? Mas nem todo mundo é professor em casa, ou tem tempo para fazer isso com os filhos, ou tem tempo de ficar em casa, né, em lugar de sair correndo atrás da renda para alimentar a família. Né? Então o que a gente vê é que há um descuido total do ensino, abrindo laços, facilitando o ensino à distância, que vende diploma, né? Tem gente que só quer comprar o diploma, não quer fazer, sei lá, aquela história de concurso de títulos, né? E não vai aprender nada, não vai adiantar nada. Né? O que a gente tem visto muito aí, gente com nível superior, que não sabe formar uma frase, não sabe defender uma ideia, expressar uma ideia, entender uma explicação sobre a operação de uma máquina ou alguma coisa assim, entender um texto. Né? E mais, né? Tem grandes conglomerados aí de ensino que a sede é no exterior, eles não estão preocupados com o futuro do país, estão preocupados com o faturamento. Licenciatura de professores, será que se escolhe os melhores professores? As melhores pessoas para serem professores? Né? E a outra questão séria, formação do magistério, que entra num círculo vicioso, porque aí vai bater lá no ensino fundamental. É muito séria essa questão. Bom, mas eu queria falar também sobre uma greve totalmente inoportuna, na época errada. Correios decidiram fazer greve em plena pandemia. Eu estou falando de greve dos Correios porque no dia 30 se comemorou ou se lembrou da morte do sargento Hollenbach, que salvou um menino Adilson das ariranhas no zoológico de Brasília. Esse menino não foi digno do sacrifício, já foi preso 2 vezes, desviou recursos dos carteiros, lá do Fundo de Previdência, o Postales, né, que foi envolvido pelo PT em negociatas, comprando o título podre dos Kirchner da Argentina. Foram bilhões envolvidos. Né? Aí eu pergunto para esses sindicalistas, eu passei lá pelo Correio, pela sede dos Correios ontem, né, e eles estavam estimulando a greve, e eu pergunto para esses sindicalistas, onde é que vocês estavam quando estavam metendo a mão no dinheiro dos carteiros? Onde é que vocês estavam? Né? E o que vocês estão fazendo agora em relação às pessoas que estão esperando a encomenda do remédio que foi comprado pela internet, né? De outras mercadorias que foram compradas pela internet? A pessoa está em casa, meio presa, assustada, em pânico com esse medo que impuseram na cabeça do brasileiro. Né? É o momento de o Correio parar? Não é. E os motivos são injustos. Porque o Correio tinha grandes vantagens que os outros trabalhadores não têm, né, e que foram retiradas para a economia para não quebrar o Correio. Estão exigindo coisas que vão quebrar o Correio.
E não querem, claro, que o Correio seja privatizado, porque aí vai voltar a funcionar, como aconteceu com os telefones, com as siderúrgicas, só que não vai ter mais aquela história de paletó pendurado na cadeira e a cadeira sem ninguém sentado. Eu tiro disso os carteiros, que são os nossos heróis. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7h59. Repita. 7h59. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta terça-feira, 1º de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.